Olá, queridos, graça e paz a todos. Estamos iniciando hoje mais um propósito, e esse o último propósito do nosso livro, Uma Vida com Propósito, que é do capítulo 36, tá? Nós já estudamos os 4 propósitos, que foi adoração, comunhão, discipulado, que é ser semelhante a Cristo, aí servir, e agora missão, concluindo os 5 propósitos que Deus estabeleceu para o homem. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou você, Ele estabeleceu esses 5 propósitos para as nossas vidas. E o capítulo 36 tem o tema feito para uma missão. Então preste atenção, você foi feito para uma missão. Pastor, qual é a minha missão? Então preste atenção que nesses capítulos dessa próxima semana nós estudaremos exatamente sobre a nossa missão. Você foi feito para uma missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, como uma missão no mundo. Preste atenção, Deus quer que você tenha um ministério no corpo de Cristo e uma missão no mundo. Pastor, então qual é a diferença de ministério e missão? O ministério você exerce dentro do corpo de Cristo para aqueles que já creem em Deus. A missão você exerce para o mundo, para aqueles que ainda não creem em Deus. Deu para entender? Então, exatamente, cumprir sua missão no mundo é o 5º propósito de Deus para a sua vida. Guarde isso. Cumprir a missão no mundo é o 5º propósito de Deus para as nossas vidas. Se você, preste bem atenção, se você eu vou rapidamente aqui relembrar você. Se você entendeu lá do primeiro capítulo que você não é um acidente, que você não está aqui por acaso, que você, ainda que não seja programado, o seu nascimento tenha sido programado humanamente, Deus já havia programado a sua chegada. Você não é um acidente. Deus já havia te escolhido ainda antes da fundação do mundo. Então, se você entendeu isso, e aí você, criado por Deus, se torna uma criatura de Deus, mas você entende que você precisa deixar de ser uma criatura para se tornar filho de Deus. E você só se torna filho de Deus através da filiação por meio de Cristo Jesus. E aí é o que nós entendemos que é a adoração. Quando nós entendemos que nós já não somos mais criaturas e somos agora filhos de Deus. E como filhos, nós fomos chamados com um propósito para o adorar, ok? Então, se você entende que você foi chamado para adoração, para adorar a Ele, é o seu primeiro propósito. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás a teu Deus de todo o teu coração. Aí depois vem o segundo propósito, que é comunhão. Depois que eu entendo que eu me tornei filho de Deus, e agora eu faço parte da família espiritual, e eu não tenho só uma família biológica, eu tenho uma família espiritual, e agora eu passo a ter uma família espiritual, então eu tenho um lugar a pertencer, eu tenho uma comunidade a pertencer, e eu preciso exercer essa comunhão. E aí por isso que o segundo propósito vem com o segundo mandamento, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, amarás a Deus, adoração. Segundo, o próximo, comunhão. E aí a gente precisa entender: pastor, e aí me tornei filho,
tenho um lugar a pertencer, uma comunidade, e agora eu preciso me tornar semelhante a Cristo. É o terceiro propósito, me tornar semelhante a Cristo. E aí, me portar, me conduzir como Cristo faria, como Cristo. E isso só é possível mediante o auxílio do Espírito Santo nas nossas vidas. Escute isso, sozinho você não consegue, sozinho eu não consigo, sozinho ninguém consegue, nós precisamos. Por quê? Para eu me tornar parecido com Cristo, semelhante a Cristo, sendo discípulo dele, eu preciso do fruto do Espírito, com as nobres qualidades do fruto do Espírito. E aí, então, ser semelhante a ele, aí logo eu vou entender o quarto propósito, que eu preciso servir, porque Cristo não veio para ser servido, ele disse, eu vim para servir. E se eu quero me tornar discípulo dele, parecido com ele, eu não posso querer ser servido, e eu preciso servir. E aí termina aí, entra esse quinto propósito e último, que é a nossa missão, que é cumprir a nossa missão. Não é o ministério é dentro da igreja, o ministério é no corpo de Cristo, a missão é fora, é para o mundo, ok? Eu devo tratar dos negócios do meu Pai. A gente vai ter o exemplo de Cristo aqui, porque Jesus, aos 12 anos, ele foi visto no templo, e os seus pais o procuram e estão desesperados. Ele diz, não, fica tranquilo, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu tenho uma missão, a minha missão é fazer a vontade do meu Pai. 21 anos mais tarde, quando Jesus está na cruz do Calvário, aí ele expressa outra frase dizendo, está consumado. Durante todo esse período, Jesus estava exatamente cumprindo a missão dele aqui. Preste atenção, você pode dizer isso, você pode expressar isso, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E aí eu lhe pergunto, você de fato está fazendo a vontade do seu Pai? O dia da sua morte, você pode olhar para o céu e dizer, Pai, está consumado aquilo que o Senhor me designou nessa terra, que é adorar, que é comunhão, que é ser discípulo, que é servir e que é uma missão, está consumado. Será que a gente consegue? Então, vamos lá rapidamente, a importância da sua missão. Cumprir sua missão aqui é a parte essencial do que representa viver para a glória de Deus, ok? É essencial cumprir a sua missão para você que vai viver para a glória de Deus. A sua missão é uma continuação da missão de Jesus aqui na terra. Então, olha o nível da importância que nós temos, que é dar continuidade à missão de Cristo aqui na terra, ok? Devemos continuar o que Jesus começou. Jesus não nos chama apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele, ok? Por isso que um versículo importante é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Está cansado? Está sobrecarregado? Venha, que Jesus tem alívio. Agora, depois que você veio, aí ele diz: ide por todo mundo. Primeiro é vinde, depois é ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então preste atenção, fazer essa continuação da missão de Cristo não é apenas vir a Ele, mas também ir por Ele, ok? Na grande comissão, Jesus disse: vão e faça discípulos em todas as nações, e batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
e ensina a fazer tudo o que ordenei. Essa é uma incumbência para todos os seguidores, para todos os discípulos. Não é uma comissão exclusiva para pastores, missionários, líderes, não. Essa é uma missão para todos. Então preste atenção, se você faz parte da família de Deus, lembra? Lá atrás, deixou de ser criatura, se tornou filho de Deus, deixou de ter só uma família biológica e agora tem uma família espiritual, que é a família de Deus. Se você faz parte dessa família de Deus, a sua missão é obrigatória. Pastor, mas eu devo fazer a minha missão por uma mera obrigação? Não. Eu disse no propósito passado sobre servir. Eu não posso servir por obrigação. Eu não posso fazer a minha missão por obrigação. Eu tenho que fazer por amor, por gratidão. Agora, fazer e cumprir a nossa missão não é um desejo, não é uma mera vontade, não é se der certo eu faço, não. É uma ordem de Deus. Existe uma ordem para mim e para você: fazer a missão. E se você, se nós estamos desprezando essa ordem, nós estamos em desobediência. Desobedecer essa ordem é estar em desobediência. Você pode ser o único cristão, olha que forte isso. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas conheçam. Então, se omitir a essa missão é você entender que pode alguém estar indo para o inferno e você está sendo culpado disso. Lembre-se que a Bíblia diz que se o pecador estiver no erro e eu adverti-lo do seu erro, ele pode continuar no erro, mas eu não tenho mais culpa. Agora, se ele está no erro e eu não adverti-lo, eu serei culpado do seu sangue. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Imagine que tem alguém que as únicas pessoas que servem a Deus que ele conhece é você, e você não está levando ele para conhecer a Cristo. Isso é muito sério. A sua missão é um privilégio. Exercer a missão que Deus nos confiou é um privilégio, embora seja também uma grande responsabilidade, mas é honroso, é um privilégio poder cumprir a missão que Deus tem deixado a nós. Sua missão, a nossa missão, envolve dois grandes privilégios. Primeiro, trabalhar com Deus. Imagine você tendo o privilégio. Você trabalha para quem? Ou você trabalha com quem? Eu trabalho com Deus. Tem gente que ele se gloria, porque eu trabalho com o governo, eu trabalho com o juiz tal, eu trabalho com fulano de tal. Imagine alguém que chega e diz: eu trabalho com o Donald Trump, eu trabalho com Elon Musk, eu trabalho com um dos homens mais ricos do mundo, com o dono da Amazon, eu trabalho com o presidente da República, e eu sei que isso se torna honroso para muita gente, mas imagina você poder dizer: eu trabalho com Deus.
eu trabalho com Deus e eu o represento. Aonde eu chego, eu represento Deus. Então preste atenção, isso é um privilégio. Olha outra verdade desse primeiro capítulo: ensinar outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Ensinar outras pessoas a obter a vida eterna é uma das melhores coisas, ou a melhor coisa que você pode fazer por eles. Quando eu cumpro a minha missão, eu estou fazendo e dando às pessoas a melhor oportunidade que eles têm, que é a vida eterna. Preste atenção, olha para mim. Se você conhece alguém que tenha câncer e você sabe o medicamento para curá-lo do câncer, você iria ou não iria conversar com essa pessoa? É um vizinho seu, é um amigo seu, e você sabe que você conhece a cura para a enfermidade, para o câncer. E se você omitisse a isso, você estaria cometendo um crime. Você iria fazer de tudo para que ele encontrasse a cura. Lembra da serva de Naamã, que diz: se meu Senhor encontrasse com um servo que está em Samaria, ele seria curado dessa lepra. Agora imagine você tendo a oportunidade de fazer com que essa pessoa tenha uma vida eterna com Deus. Como é que você se sente em paz guardando um segredo desse? Como é que você consegue omitir a sua missão para que as pessoas tenham um encontro com Deus e tenham encontro com a vida eterna? Então preste atenção, sua missão, a nossa missão, ela tem um alcance eterno. A nossa missão, ela não influencia as pessoas somente aqui nesse mundo, somente aqui nessa vida. A nossa missão vai influenciar pessoas para uma eternidade. Quem está comigo, diga amém. Vai influenciar pessoas para uma eternidade. Então, as consequências da nossa missão, ou as consequências da omissão da nossa missão, será eternas. Ou quem ouvir as nossas palavras pode ter uma vida eterna com Deus, ou se omitirmos da nossa missão, pessoas terão uma eternidade sem Deus, porque nós não estamos cumprindo com a nossa missão. Sua missão dá sentido à vida. Olha o que William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. Aí olha aqui para mim, o que é que dura mais do que a sua própria vida? Preste atenção. O que é que dure mais do que a sua própria vida? Olha o que esse grande mestre está dizendo: que o melhor aproveitamento da vida é você poder gastar ela com aquilo que dure mais do que a sua própria vida. Então gaste a sua vida exercendo a sua missão, porque a sua missão está apontando para a eternidade. Olha o que o apóstolo Paulo disse: minha vida não tem valor algum, a menos que eu use
para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Ok? E para a gente começar a encerrar, o cronograma de Deus para a consumação da história está vinculada à conclusão da nossa missão. Preste atenção, existe um cronograma, existe uma agenda estabelecida para a consumação da história de Cristo aqui, ou melhor, da história de Deus para o homem na terra. Só que essa consumação só finaliza quando eu cumprir a minha missão, quando você cumprir a sua missão. Olha só, quando Jesus estava subindo ao céu, ele deixou a promessa que ele iria voltar, e essa volta é exatamente para cumprir essa agenda de levar a igreja. Mas para ele voltar, a gente precisa estar cumprindo a missão. E aí os discípulos ficaram perguntando: mas quando é mesmo que o Senhor volta? Quando será a sua volta? E aí os discípulos queriam falar acerca dessa profecia do futuro, da volta de Jesus lá da frente. Aí Jesus diz: não, calma, nem os anjos, nem o Filho do Homem compete a isso. Para de ficar gastando energia com isso e gastem energia com a missão de vocês. A missão que está em Atos 1:8, mas recebereis poder que vem do alto, e então sereis as minhas testemunhas. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso é a missão, isso é a nossa missão. E aí é como Jesus estivesse dizendo para eles: preste atenção, pare de ficar olhando para a profecia futura e olha para a missão do hoje, do agora. Pare de ficar preocupado com aquilo que não vai alterar em nada agora o futuro, e preocupe com o presente, com a missão de vocês. Jesus exatamente desconversou: não compete a vocês saber dos detalhes da minha volta, e sim da missão que lhe foi confiada. Então concentre-se, não se preocupe com isso. E aí a palavra de hoje está fervendo em nós: concentre em fazer a missão, não se distraia, não desvie da sua missão. A gente tem a facilidade muito grande de distrair, ok? Então não distraia, vamos cumprir a nossa missão. Cumprir a nossa missão vai exigir algumas coisas: abandonar os nossos planos, sonhos, projetos pessoais e estar exclusivamente pronto para fazer e cumprir o propósito de Deus em nós. Amém? Eu termino contando um testemunho que está nesse livro, uma experiência que é do pai do pastor Rick Warren. O pai do pastor Rick foi um grande pastor há anos atrás. Morreu em 1999, vítima de câncer. Ele gastou a sua vida em cumprir a missão, que era anunciar a Cristo. Ele abriu mais de 150 igrejas. E o pastor Rick conta o testemunho que quando seu pai está nos últimos dias, parte do tempo inconsciente, e quando ele sonhava, ele falava alto o seu sonho. E aí um dia estava ele, a sua esposa e sobrinha, e
o pai dele um pouco agitado, e a sua esposa ou a sua nora tentando segurá-lo, e ele querendo levantar, mas muito fraco e debilitado, mas querendo levantar da cama, e a nora querendo segurar, e ele dizia: eu preciso ir salvar mais um para Jesus. Eu preciso salvar mais um para Jesus. O pastor Rick diz que ele expressou essa frase pelo menos umas 100 vezes. Eu preciso salvar mais um para Jesus. Porque essa era a missão dele. Quando o pastor Rick abraça ele, encosta a cabeça sobre o peito dele, e ele coloca a mão bem fraca sobre a cabeça do pastor Rick, que era o seu filho, e como se estivesse transferindo essa missão para o pastor Rick, ele disse para ele: vai e salve mais um para Cristo, comissionando ele. Nós temos essa comissão na nossa vida: ir cumprir a nossa missão, salvando mais alguém para Cristo. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus do que ver os seus filhos que estão perdidos, como o pródigo estava, sendo encontrado. A cruz prova isso. Oro para que todos nós estejamos prontos para cumprir a missão. Lembre-se sempre, você foi feito para uma missão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Esse foi o capítulo 36º do nosso livro, Uma Vida com Propósito. Deus te abençoe.